os desafios da nossa alma, os desafios da nossa alma. E um desafio grande da nossa alma é lidar com a dor. Lidar com a dor. Nós somos no espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. E cuidar da alma é fazer com que o nosso interior tenha saúde. O nosso interior seja bem resolvido. E uma das coisas que a gente precisa entender que, como seres humanos, justamente humanos, nós somos seres humanos. Às vezes as pessoas esquecem da sua humanidade. E tem uma frase que a gente gosta de usar, e a frase é o seguinte: se você não se lembrar que você é humano, a sua humanidade um dia vai lhe lembrar. E a gente vai mais à frente falar sobre isso, mas hoje eu quero dizer assim, quais são os desafios da nossa alma? Os desafios da nossa alma são vários, mas hoje eu queria falar sobre dor. Como seres humanos, a gente lida com a dor. E eu queria falar sobre algumas dores que a gente precisa administrar. Dores que fazem parte da nossa natureza humana. Dores que a gente vê do Gênesis ao Apocalipse. Pessoas, homens e mulheres de Deus, passarem. Primeiro, a dor da depressão. A dor da depressão. Pode ser que você não seja essa pessoa que está deprimida. Pode ser que você não esteja com depressão. Mas quantas vezes nós passamos por momentos depressivos? Quantas vezes nós passamos por momentos que apertam a nossa alma, apertam o nosso coração, dói? Você já passou por esse momento onde dói dentro de você? Aquela angústia dentro de você? Aquele incômodo dentro de você? Gente, eu já tive depressão. Eu falo de algo que eu já tive. Eu sei o que é isso. E eu sei o que você passa. Eu sei o que você sente. Eu sei. Eu já passei. Se você quiser saber detalhes, eu conto detalhes no meu canal do YouTube. Vai lá. Inclusive, assina lá. Vai lá e tem um tema maravilhoso que eu conto a minha história. Eu tive depressão, eu sei muito bem o que é isso. A depressão é essa angústia, esse desafio da alma, essa dor da nossa alma, esse incômodo da nossa alma. Gente, e tem saída. Eu estou aqui dizendo para você que depressão tem saída. Mais uma vez, pode ser que essa mensagem não seja para você. Pode ser que essa mensagem diz assim: pastor, eu não estou deprimido, eu nunca tive isso. Mas quem sabe você, em momentos da sua vida, você passa por situações que às vezes você fica depressivo. Tem solução sim para a minha vida e para a sua vida. Livro de João, capítulo 16, verso 33, diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. O que é que Jesus Cristo fala? Ele fala sobre o amor, ele fala sobre o perdão, ele fala sobre vida eterna, ele fala sobre a presença dele, ele fala sobre a verdade dele, ele fala sobre o céu, ele fala sobre a eternidade. E aí ele diz aqui no capítulo 16, 33, eu disse essas coisas, ou seja, paz, eternidade, presença, Espírito Santo, palavra de Deus. Eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. Para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Palavras de Jesus. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, e noutra tradução, vocês vão vencer também. A gente diz assim, como é que eu tenho ânimo? Como é que foi Jesus que falou. Para ele era fácil. Para ele é fácil dizer, tenham um bom ânimo. Como ter bom ânimo nessa situação? Como ter bom ânimo no meu dia a dia? Se Jesus conhecesse o meu dia a dia, ele poderia dizer assim, essa situação é meio complicado ter ânimo. Essa situação aqui é um pouco complicado ter ânimo.
quem sabe você pode estar dizendo assim, é muito fácil Jesus dizer, tenha bom ânimo. É muito fácil. E, gente, eu passei por isso. E aí, uma coisa que fez com que eu pudesse ter ânimo, e aqui já é o como. Saber que é um desafio na nossa alma a dor da depressão, momentos depressivos, momentos de angústia, momentos em que a gente, não adianta um abraço, não adianta uma palavra, como ter ânimo, como vencer, como vencer o desafio da depressão, como ter cabeça boa para esse momento. A primeira coisa que eu fiz foi reconhecer a minha humanidade. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei no meu médico, ele disse assim, bem-vindo Costa Neto ao mundo dos humanos. Foi essa a primeira palavra que ele falou, bem-vindo ao mundo dos humanos. E quando eu contei para ele o que é que estava passando, por que eu entrei nessa, gente, quando a gente reconhece a nossa humanidade, a primeira coisa que começa a dar ânimo na gente, porque a gente percebe que a gente não é homem de ferro, a gente não é super-homem. Quando eu comecei a ter depressão, antes disso eu me achava o cara. Eu não dormia, eu não praticava atividade física, ou eu fazia não de uma forma regular ou disciplinada, eu vivia como se eu fosse autossuficiente. Autossuficiente. E aí eu caí em si diante daquela situação. E a minha foi complicada porque foi uma crise de pânico, medo de morrer. Minha cabeça girava, meus pensamentos eu não conseguia controlar, meu coração palpitava, uma angústia terrível na minha vida. Eu sei o que é isso. Mas pode mais uma vez, por favor, me desculpe repetir. Pode ser que não seja a situação, mas quem sabe eu estou aqui para fazer com que você pense. Quem sabe você interno passa isso. Ai, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com essa situação? Eu estou aqui isolado. E não é apenas isso, mas a angústia na tua alma. A angústia, o que é que eu vou fazer? E eu me lembro muito bem que quando eu falei para o meu médico, ele falou, Costa, você precisa de ajuda clínica. E aí, não é como lidar com a depressão, busque ajuda clínica. Busque ajuda. Graças a Deus pela medicina, graças a Deus pelos terapeutas, graças a Deus, eles existem, foram dados por Deus, eles existem e Deus deu. Deus fez a medicina, Deus deu capacidade para os terapeutas, Deus deu capacidade para os psicólogos, Deus deu capacidade para essas pessoas, Deus deu. E gente, como me ajudou o quê? O clínico, o tomar medicamento. E eu me lembro muito bem que eu não conseguia dormir. Como foi bom nesse momento tomar uma medicação para dormir. E às vezes a gente espiritualiza demais as coisas. Como eu vejo pessoas sofrendo porque acham que tudo é espiritual. Nós vamos falar sobre o espiritual. Calma, nós vamos falar. Pode ser que, sim, tenha uma ingerência espiritual. No meu caso, foi o que eu quebrei os meus limites, não dormia o suficiente, eu já falei, não cuidava da minha vida, entrei num ritmo de trabalho terrível, caí realmente na depressão. Mas como foi bom eu ter encontrado na medicina uma graça de Deus, ter encontrado em um médico que me ajudou. Por 2 anos e meio eu passei tomando remédio, tomando medicação, pelo menos uns 5 anos eu passei a tomar remédio para dormir. E como isso me ajudou? Então, como lidar? Saber que isso acontece. Saber que isso acontece. Não deixe, escuta aqui, quem sabe, essa é a palavra que você precisa escutar agora. Quem sabe é isso que você precisa escutar de Deus. Não
deixe chegar em uma crise. Não deixe fazer com que isso tome volume que você não possa administrar. Quem sabe é essa mensagem que você está precisando ouvir de Deus. Sim, Deus vai usar a medicina, Deus vai. Se eu sair, você vai sair também. Quem sabe, não deixe, reconheça que isso é verdade. Pare com essa coisa de dizer assim, não, isso aqui é espiritual. Pode ser clínico, pode a solução vir através da medicina, pode sim a solução vir através de médicos. Mas também, gente, eu também cuidei da minha vida espiritual. Eu cuidei da minha vida espiritual. Como lidar com a depressão? Como lidar com essa angústia? Como ter cabeça boa? Cabeça boa passa por administrar essa dor chamada depressão. Eu cuidei da minha vida espiritual. Ei, gente, eu não estava em pecado, não estava fazendo, entre aspas, coisas contra Deus, mas eu estava numa vida, num ativismo grande. Sim, a vida espiritual conta muito para lidar com a depressão. Salmo de número 9, verso 10, Salmo de número 9, verso 10, diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Jamais abandonam os que te buscam. Sim, livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29, diz assim: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão. É impossível buscar a Deus e não o encontrar. Livro de Colossenses, capítulo 3, verso 15. Colossenses, capítulo 3, verso 15, diz assim: e a paz de Deus, que excede... e a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, que a paz de Cristo seja o juiz, o dono, aquele que vem julgar, que venha guardar o seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Ei, escute isso aqui, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Como lidar com a depressão? E muitas vezes a gente pode lidar com a dor da depressão. Ela existe. A gente pode ser salvo, sim, através da medicina. Mas também tem coisas que Deus faz. Eu literalmente fui curado. Ei, gente, a Nenê, minha esposa, ela sabe o que é como é que eu fazia. Tinha um sono terrível, um sono horrível. Tomei por vários anos, já falei aqui, vários anos a questão de medicamentos para dormir, mas eu me lembro muito bem que eu estava no Rio de Janeiro, aí o meu abraço para o meu amigo Felipe Valadão. Eu estava muito ruim, uma situação difícil dentro da nossa família, e ali, naquele período, nem medicamento eu conseguia tomar para dormir. E eu me lembro que a gente orou com uma senhora, e ela ali, naquele momento, orou pela minha vida. Gente, a partir daquele momento, eu nunca mais, e está com algum tempo já, nunca mais tomei nada para dormir. Eu acredito que o clínico, eu tive experiência com o clínico, com o médico, mas também eu tive a experiência do sobrenatural de Deus. Eu tive a experiência da cura divina. Eu tive a experiência de Deus curar a minha vida. E eu vejo isso, quem sabe a dor da depressão, você lidar com aquilo que Deus fez, medicina também, mas também eu declaro sobre a sua vida a cura, eu declaro sobre a sua vida o sobrenatural, eu declaro sobre a sua vida o agir de Deus, eu declaro sobre a sua vida a mão de Deus, eu declaro sobre a sua vida a palavra de Deus. Vocês foram chamados para ter paz. Mas existe uma dor que, se eu administrar essa dor, se eu encarar essa dor como ela precisa ser encarada, eu vou ter cabeça boa, eu vou ter uma alma saudável. A dor da ansiedade, Eu gosto muito dessa definição de ansiedade. A ansiedade é o excesso do futuro
no presente. É o excesso do futuro, é o excesso de futuro no presente. Passado, gente, é pretérito, ele não existe, ele é história. Ele está registrado, mas ele não é real. Ele não é real. Futuro, eu espero que ele exista. O futuro, eu espero que ele seja, venha a acontecer. Mas o nome está dizendo, o futuro, ele não é real. Ele está lá na frente, ele não é real. Qual o problema da ansiedade? O problema da ansiedade é a gente viver demais o presente com coisas do futuro que ainda não existem. Livro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 8, começa a dar a saída. Esse não andem ansiosos por coisa alguma. Você pode dizer assim, é muito fácil, não andem ansiosos. Mas como? Calma, mas em tudo, o que é que ele diz? Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, gratidão, apresente seus pedidos a Deus. E aí, não andem ansiosos. Mas por quê? Porque eu oro, porque eu confio, porque eu falo, porque eu abro meu coração. Ter cabeça boa é lidar com a dor da ansiedade. Mas como? Pela oração, pela súplica, abrir o meu coração diante de Deus, apresentar diante de Deus a minha ansiedade, apresentar diante de Deus o meu futuro, apresentar diante de Deus o meu amanhã, apresentar diante de Deus o que me angustia, apresentar diante de Deus. E ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Lembrem, vale a pena, mais uma vez, vale a pena você conferir o que a gente falou na parte 1, coisa boa é ter cabeça boa. A gente falou, cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você pensa. Ter cabeça boa é lidar com a dor da ansiedade, é encarar a dor da ansiedade, é encarar a dor da depressão, mas também encarar a dor da ansiedade. Pode ser que você não seja uma pessoa deprimida, mas seja uma pessoa ansiosa. O que é que vai acontecer amanhã? Pode ser que você não seja uma pessoa depressiva, pode ser que você não esteja na depressão, mas quem sabe você vive debaixo de uma ansiedade. O que é que vai acontecer? Que telefone é esse? E amanhã? E depois da manhã? E o que é que vai acontecer? E nessa situação que a gente está passando, no mundo todo, em alguns países, em alguns lugares tem melhorado, em alguns lugares tem piorado. Será que essa não é a mensagem que você está precisando? Ter cabeça boa. Mas cabeça boa do quê? Em lidar com a ansiedade. Em lidar com essa coisa chamada ansiedade. Essa dor, e a Bíblia fala, e tudo que é puro, amável, boa fama, ocupe o vosso pensamento. Ei, gente, como é que a Bíblia diz? Como é que a Bíblia fala? Qual o caminho que a Bíblia dá para a gente lidar com a dor da ansiedade? Primeiro, saber viver o hoje. Vou repetir, saber como lidar com a dor da ansiedade. Como ter cabeça boa, é o administrador da ansiedade. Saber viver o hoje. No Salmo de número 90, eu amo o Salmo de número 90, ele diz assim, e aqui, gente, vale a pena citar, Salmo 90, 12, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés aqui já estava muita experiência de vida. No currículo de Moisés, única pessoa que fez o quê? Que falou com Deus face a face. Que falou com Deus face a face. E quando ele escreve o Salmo de número 90, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que a vida passa muito rápida.
E palavras de Moisés, um homem que conversou com Deus, ele diz assim: a vida passa rapidamente e nós voamos. E se como viver diante dessa situação de coisas tão rápidas, de dias tão rápidos, dias tão rápidos? Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Senhor, nos dá sabedoria. Como viveu hoje? Como viveu hoje? Ele diz: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para eu viver cada dia. Será que não é essa palavra que eu e você a gente está precisando para ter cabeça boa, para ter uma alma saudável, a gente viver bem com a vida? Será que não é isso que eu e você a gente está precisando? Senhor, me dá sabedoria para viver hoje. O ontem não existe, ele apenas foi registrado, ele passou. O futuro, eu espero um futuro maravilhoso. E Deus garante um futuro maravilhoso, mas enquanto ele não existir, não é isso que vai fazer com que eu tenha a cabeça boa. Isso que eu viver o hoje, eu viver o agora, eu viver esse momento. Deixa eu te falar, vocês internos, quem sabe isso tem angustiado a sua vida. Você diz assim: e quantos anos eu vou passar aqui? Quanto tempo eu vou passar aqui? Quanto tempo eu vou passar aqui? Deixa eu falar uma coisa: você precisa ter cabeça boa. Você precisa ter uma alma boa. Viva cada dia. Viva cada dia. Ei, o melhor de Deus para a tua vida hoje. O melhor de Deus para a tua vida hoje. Viva cada dia, viva cada dia, você viva cada dia, a gente precisa viver cada dia. Moisés disse: Senhor, me dá sabedoria, ensina-nos a viver o hoje, ensina-nos a aproveitar o hoje, ensina-nos a viver o meu propósito hoje, ensina-nos a conversar aquilo que precisa hoje, ensina-nos, Senhor meu Deus, ó Pai, a estar, ó Deus, e valorizar pessoas que eu tenho hoje, ensina-nos, Senhor meu Deus, a conviver com coisas hoje, ensina-nos a encarar o dia hoje, ensina-nos, Senhor meu Deus, ó Pai, nos dá sabedoria para viver o hoje. E aí a gente tira esse excesso de futuro no meu presente que causa ansiedade. Mas também confiar em Deus, gente, confiar em Deus. Depressão tem um lado espiritual. Depressão tem eu preciso de Deus. Depressão, a palavra de Deus é a resposta. Depressão, o Espírito Santo é a resposta. Depressão, Deus é a resposta. Ansiedade também, Deus é a resposta. Mateus capítulo 6, versos 26 a 28. Diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste os alimenta. O Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Porque quanto mais eu confio, mais eu sou convicto. Confia em Deus, gente. Quanto mais eu confio, mais eu passo a ter convicção. Quanto mais eu confio, mais eu passo a ter convicção. Convicção de quê? Que Deus cuida de mim. Convicção que Deus cuida de mim. Eu amo o livro, quando Salomão, ali escrevendo um dos seus livros, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: Deus ocupará o vosso coração com paz, com alegria. Deus ocupará o nosso coração com alegria. Você precisa ouvir novamente. Deus vai ocupar o teu coração com alegria. Deus vai ocupar o teu coração com alegria. O que é que significa? Quando a ansiedade bater, o teu coração já está ocupado com a presença de Deus. Quando a depressão bater, eu quero declarar, o teu coração vai estar ocupado com a alegria do Senhor. Quando a ansiedade bater, quando o mal bater, o teu coração estará ocupado com a alegria do Senhor. Deus ocupará o teu coração com alegria. Deus ocupará o teu coração. Deus ocupará o teu coração.
Ei, e assim a gente tem cabeça boa, confiar em Deus, saber que Deus me ama, saber que Deus está por mim, Deus não é contra mim, saber que Deus é o meu Pai, Deus, o Pai de Jesus, também é o meu Pai, Deus me ama, confiar em Deus, gente, saber que o meu futuro, Ele está lá. Deus já está no meu futuro, aguardando a minha vida ali. Eu tenho certeza que os meus dias serão maravilhosos, embora eu tenha que atravessar dificuldades, embora eu tenha que atravessar situações, mas o meu futuro vai ser maravilhoso, o seu futuro vai ser maravilhoso, o seu futuro vai ser maravilhoso, porque Deus já preparou. Ei, como ter cabeça boa, saber da nossa humanidade, mas nessa humanidade a gente vai ter dor, a dor da depressão, mas Deus vai estar cuidando, e eu tenho uma absoluta certeza, se eu sair da depressão, você vai sair também. Ei, como ter cabeça boa é lidar com essa situação chamada ansiedade, excesso de futuro no nosso presente, confiando em Deus, sabendo viver cada momento, mas tendo a certeza que Deus vai estar comigo. Se o amanhã existir para a minha vida, Deus já preparou, e Deus vai ocupar o meu coração com a alegria. Como ter cabeça boa é lidar com a dor do medo. Com a dor do medo. Ei, gente, o medo de todas as dores deve ser aquela que mais frequente está presente no ser humano. O grande perigo do medo é quando ele domina nossas atitudes e rouba a nossa decisão. Pessoas que agem pelo medo geralmente tomam decisões por medo. Outro grande perigo do medo é mexer em nossa confiança. Pessoas que vivem reféns do medo são mais propícias a se tornarem pessoas sem ação, sem atitude, ou seja, pessoas que não têm coragem de viver algo novo e vivem muitas vezes presas em um mundo sem novas oportunidades. Gente, o que seria você se não tivesse medo? Olha aqui para mim. O que seria você se não tivesse medo? Mais uma vez, o que seria você se não tivesse medo? E a gente vai falar de um medo que é pedagógico, porque pessoas que não têm medo, alguns são pessoas suicidas, mas existe um medo pedagógico, o medo que nos ensina, o medo que estabelece limites, o medo que mostra a nossa humanidade, o medo que coloca a gente de fazer coisas que nós não fomos chamados para fazer. Pessoas que não têm medo acabam se tornando perigosas para elas mesmas e para as pessoas que estão ao redor. Existe um medo pedagógico. E esse medo ele é colocado para mostrar a nossa humanidade, os nossos limites. Mas existe um medo patológico, doentio. E é esse medo que prejudica, é esse medo que para, é esse medo que aprisiona. Quantas pessoas tomando decisões por causa do medo? Quantas pessoas presas por causa do medo? Quantas pessoas não conseguem enxergar por causa do medo? Quantas pessoas paralisadas por causa do medo? Mas existe uma saída. Livro de João, 1 João, capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Por isso, se estivermos em Deus, todo medo é substituído pelo amor de Deus, que traz tranquilidade. Quando Pedro andou sobre as águas, passou por um momento em que começou a afundar e sentiu medo, mas a mão de Jesus o segurou, mostrando o seu amor e a sua compaixão. Ei, gente, podemos até afundar, mas afogar jamais. Preste atenção, Pedro começou a afundar, mas Jesus não o deixou
afogar. Ele desceu, afundou, mas Jesus o segurou pela mão. Podemos até passar pelo medo, podemos até passar situações diferentes, difíceis, mas a mão de Deus vai nos sustentar. Afundar sim, afogar jamais. Afundar sim, afogar jamais. E eu tenho absoluta certeza que o amor de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus, e nesse momento nós precisamos ter essa confiança que Deus vai nos sustentar. Se Ele cuida de aves, se Ele cuida de animais, Ele cuida da minha vida, Ele cuida da sua vida. Eu tenho absoluta certeza que se na nossa humanidade a gente encarar a dor da depressão, ou de forma clínica, ou na forma sobrenatural, se na nossa humanidade a gente encarar a dor da ansiedade, vivendo o dia, confiando em Deus, se a gente, na nossa humanidade, encarar a dor do medo, e saber que o medo tem sim o seu significado, mas o patológico, o doentio, esse aprisiona, esse tira a gente, a nossa identidade, esse tira a gente de decidir coisas que a gente deveria decidir. Se a gente lidar com essas dores, certamente, em Cristo Jesus, nós vamos ter cabeça boa. E, gente, a proposta aqui, coisa boa é ter cabeça boa. E quando a gente vai olhar a dor da depressão, a dor da ansiedade, a dor do medo, nós vamos encontrar uma pessoa que nos ajuda, e o nome dele é Jesus Cristo. Gente, Jesus tinha cabeça boa. Na verdade, ele era a própria paz, ele era a própria resposta, ele era o próprio caminho. Eu e você, a gente só dá certo com Jesus. Eu e você, a gente só dá certo com Jesus. Por isso que Jesus, ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Preste atenção. Jesus, ele disse assim: a minha paz, eu sou a paz. Paz não está em um lugar. Tem lugares que nos trazem, determinados lugares, quando a gente vai, tem paz, tem tranquilidade naquele lugar. Mas não é um lugar que traz paz. Tem empregos que nos dá meio de vida, nos sustentam, mas muitas vezes não é um emprego, não é um dinheiro. Às vezes tem pessoas empregadas e com dinheiro que não têm paz. Jesus diz assim: eu sou a paz, e a minha paz, eu sou a paz, eu dou.